interessante a gente fazer um bate-papo aí, tentar compartilhar, aprender e compartilhar um pouco que a gente sabe aí, para a gente poder tentar agregar o pessoal da área de produção, né, e na área de medicina veterinária e zootecnia, né, ainda mais fazendo um bate-papo aí com o professor Ricardo, também colega e amigo e companheiro de profissão na universidade aqui, né, nos grupos de pesquisa. Então, a gente espera colaborar aí da melhor forma possível. Só antes de começar, gostaria de saber se vocês estão me escutando bem aí, se vocês estão visualizando bem a apresentação, só para a gente... Sim, a gente consegue escutar bem. Vou ver aqui o pessoal se responde alguma coisa no chat, mas aqui para mim tá ótimo. Tá, só confirma aí se está todo mundo escutando bem, visualizando bem, para a gente começar. Bom, então a gente vai fazer um bate-papo. Oi? Já confirmaram no chat aqui que estão ouvindo bem. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, agradecer novamente o convite aí, né? O professor Ricardo comentou comigo sobre esse evento, prontamente, ainda mais com a parceria dele, prontamente eu aceitei, eu acho extremamente interessante. Nós temos que aproveitar aí esse sistema remoto, né, que encurtou mais, aí, ampliou mais o sistema de comunicação, ainda mais com eventos, né? Então, é a oportunidade da gente conhecer, ser conhecido, né, e abrir novas portas aí, tá? O tema que eu vou falar bem rapidamente aqui, né, eu vou fazer uma breve introdução aí do assunto que o Ricardo vai falar, que o professor Ricardo vai falar, que é período de transição e ciclo de produção, né? Esse tema, pessoal, só para vocês terem ideia aí, ele é considerado aí a fronteira final, né? Que é caracterizado pelos melhores pesquisadores, os maiores investigadores na parte de produção animal, aí, seja de todas as espécies, especialmente bovinos para a produção de leite, né? Esse tema ele é considerado a fronteira final, né? É onde tudo acontece, é onde corresponde ao período onde pode mudar tudo, né? Tanto da lactação como reprodução, né? Todo o sistema de produção, tá? Pode passar, Ricardo. Pode passar. Então, mais um. Quando a gente fala de pecuária moderna, pessoal, né, nós temos que falar aí de recursos genéticos, né? Então, nós vamos ter que falar aí sobre a parte de recursos genéticos que corresponde aos animais. Então, quando a gente fala de animais, a gente fala aí de diferentes grupos genéticos. Por exemplo, bovinos, a gente pode falar de zebuínos e taurinos. Quando a gente vai para recursos suplementares, nós vamos falar aí sobre a parte de nutrição, né? Então, a gente tem que levar em consideração se esse animal está no sistema de confinamento ou se está no sistema de pasto, né? Em ambos os sistemas aí, nós temos a base de alimentação, que é o volumoso, né? Que pode ser tanto a base de pasto, né? Como a base de volumosos conservados. E os recursos basais, né? Correspondem aí, é o que você tem disponível, né? O que você tem aí prontamente disponível na sua propriedade, né? Lembrando que a eficiência produtiva de um rebanho ela é altamente influenciada pelo manejo e pelo ambiente. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, né, o que nós vamos expor de uma forma mais breve, é justamente isso, né? A gente vai falar sobre o comportamento, né, o manejo fisiológico, né, o manejo dos animais durante um período de extremas mudanças fisiológicas, né? Isso aí impacta diretamente aí a produção, né, saúde do animal, desempenho, né? Então, a gente tem que levar em consideração todas essas mudanças fisiológicas que acontecem aí nesse período chamado período de transição. Pode passar. Bom, então, se vocês observarem aí esses slides, vocês vão observar dos dois lados aí, nós temos os animais, né, no lado esquerdo aí, né, que corresponde a animais especializados, por exemplo, no caso de bovinos, né? Então, esse período ele é muito investigado, amplamente investigado, né, com bovinos, né, e está sendo extrapolados hoje para ciclo de produção de caprinos, ovinos e búfalos, né, que é o tema da apresentação do Ricardo. Claro que em bovinos nós temos muitas informações, ao contrário de búfalos, por exemplo, que a gente tem poucas informações relacionadas a esse período. Quando a gente trata de raça, né, quando a gente olha raças, as raças elas têm composição corporal diferente, elas têm padrões fisiológicos diferentes de respostas ao manejo, né? Então, quando você olha um animal desse aí, ó, no canto superior esquerdo, né,
um animal da raça holandesa, existem animais em sistema de produção que produzem em torno de 60, 70 litros, né, por dia, né, animais em fazendas comerciais, né. Você vê que esse animal tem uma composição de gordura muito menos gordura subcutânea e mais gordura na cavidade torácica, né? Então, o Ricardo vai falar aí da condição corporal, que é importante. Quando você vai para o animal zebuíno aí, ó, lá no último, lá embaixo, você vai falar do animal G, né? Esse é um animal muito mais adaptado para condições tropicais, é um animal que tem uma aptidão, uma dupla aptidão, e é um animal que tem uma capacidade de produção menor do que a vaca holandesa, né? Do que a raça holandesa. É um animal menos especializado para a produção de leite, né? E no meio aí você vai ver o resultado do cruzamento das duas raças, né, onde a gente busca aí o máximo grau de heterose, né? Então nós temos, quando a gente conversa de período de transição, né, nós temos 3 grandes grupos raciais aí, né? Esses grupos mudam na precocidade, na produção, na composição do leite, né? Isso tudo pode influenciar no período de transição. Do lado direito, vocês vão ver o sistema de produção em confinamento, né, tipicamente em confinamento, né, isso não é uma obrigatoriedade, mas os animais mais especializados normalmente são confinados. No meio você vai ver um sistema de semi-confinamento, às vezes os animais são parcialmente confinados, né, e por fim aí, né, a gente vê até animal da raça holandesa ou com sangue mais taurino a pasto, né. Então nós temos aí sistemas de produção e raças, né. Pode passar. Depois que a gente conhece a raça, nós temos que entrar a fundo aí na anatomia do animal, né? Porque, assim, a resposta fisiológica dele depende da raça, né? Então, animais mais especializados, eles mobilizam mais reservas corporais, né? Eles apresentam, entre aspas, aí, né, um jargão, animais mais descarnados, né? Os íleos e os iscos são mais proeminentes, angulosos, né? Quando comparado, por exemplo, a animais zebuínos, né? Então, a distribuição de músculo e gordura na carcaça é diferente também. E a parte fisiológica, né, de avaliação por tipo, né, a parte de aprumos, né, o melhoramento genético está muito mais avançado aí em raças especializadas, né. Então, para a gente conversar especificamente sobre o período de transição, nós temos que entender da parte anatômica aí, tá? Pode descer. Bom, conhecendo o animal, né, como o ambiente influencia, nós também temos que, né, antes de mais nada de avaliar o período de transição, nós temos que checar a alimentação, né? Então, ver todos os alimentos disponíveis, né? Pode passar uma, duas aí, tá? Ver todos os alimentos disponíveis, né? Então, assim, vocês vão verificar aí muitos alimentos disponíveis, né? Especialmente na região Nordeste aí, nós temos, né, licuri, né, alguns coprodutos aí, né, e as 2 tabelas, né, brasileiras de composição de alimentos para a gente trabalhar com as partes de formulação, né, para atender as exigências dos animais, né. Então, a tabela lá de esquerda, isso é uma tabela nordestina de composição de alimentos para bovinos leiteiros. E a tabela da direita aí é a tabela brasileira de composição de alimentos para ruminantes, né. Ambas essas tabelas representam ferramentas extremamente importantes aí para a gente poder trabalhar no balanceamento de dietas e pensar aí em atender as exigências nutricionais nesse período tão difícil fisiologicamente falando, tá? Pode passar. Bom, uma vez conhecido o animal e conhecendo os alimentos, como se trata de ruminantes, né? Nós vamos ter que ficar de olho aí, ó, o rumen, né? O ruminante é o seguinte, pessoal, né? Especialmente vaca, né? Você tem que manter o rumen funcionando perfeitamente. O rumen parou, você tem restrição da produção de energia a partir de glicose, pela gliconeogênese, você tem restrição da digestão de alimentos, restrição do uso de cálcio para contração do trato gastrointestinal, para contração uterina, para contração muscular. Então, a gente tem que pensar muito no rumen. E quando a gente pensa no rumen, a gente tem que pensar nos micro-organismos, né? Então, a gente tem que verificar as características de fungos, bactérias e protozoários e verificar aí se a dieta está atendendo, né, todo esse ambiente para manter o ambiente aí completamente do hospedeiro de uma forma simbiose completa, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Isso é assunto para a gente conversar em outra ocasião, mas, de fato, a gente tem que citar isso, que é importante manter o rumen funcionando, né? Um animal ruminando, um animal, né, em período completo de alimentação, considerando um comportamento normal, tá? Que é o que nós vamos falar agora, a partir de agora, no ciclo de produção. Pode descer. Bom, antigamente, só para vocês entenderem, antigamente nós considerávamos... Opa, pode explicar. Isso. Antigamente, a gente considerava, né, quando a gente falava de bovinos, né, e animais em lactação, búfalos, né, cabras, enfim,
a gente considerava o animal como sendo duas fases só, né? Você chegava numa fazenda, o pessoal falava, ó, existem os animais secos, né, que é os não lactantes, né, e existem os animais lactantes, né? Essa é uma definição bem grosseira, né? Então, uma definição que você tem animal lactante e animal não lactante na fazenda. Com a avaliação da pecuária moderna, esses animais foram divididos em 5 fases, porque a fisiologia deles é totalmente diferente, né? Então, você tem aí o período seco, esse quadro aí, pessoal, do menos 60 até o mais 300 lá, representa o ciclo de produção completo do animal, tá? É claro que você vai ter variações aí, entre animais da raça holandesa, entre búfalos, que tem um período de lactação mais curto, entre animais zebuínos, né? Mas, assim, fisiologicamente, esses animais são todos diferentes. Então, vamos para a fase 1. Na fase 1, do ponto de vista de tempo, nós vamos ter definições diferentes. Definições do ponto de vista de tempo e definições do ponto de vista fisiológico. Então, por que separar a fase 1 da fase 2? O que acontece na fase 1? Na fase 1, a gente vai mostrar daqui a pouco, representa um animal que ele está gestante, já no final da gestação, e não lactante, né? É um animal que está com um desenvolvimento bastante avançado, né? Da parte do desenvolvimento do bezerro, está naquela fase lá final da miogênese, da adipogênese, né? E aí a gente tem um desenvolvimento desse bezerro que promove aí um consumo de alimentos de forma a ainda não atrapalhar, né? O crescimento do bezerro não atrapalha o consumo do animal ainda. Na fase 2, nós vamos chegar na fase 2 mais próxima do parto, onde esse animal ele já vai ter ali, né, um comportamento fisiológico diferente. Ele já vai ter o processo de lactogênese, né, já vai ocorrer o aumento da produção de leite para compor o colostro, né? Esse animal vai ter variações aí hormonais, né, aumento da prolactina, redução da progesterona, aumento do estradiol, aumento do estrógeno, né, aumento de cortisol, e esse animal tende a reduzir o consumo, né? Quando ele reduz o consumo, ele passa a não consumir o que ele precisa. Então, nós também vamos falar sobre isso. No início da lactação, é um animal que ele pare rapidamente, ele tem que ser conduzido para a ordenha, seja búfalo, seja bovino, né? Então, ele muda a rotina dele, ele tem que ser conduzido 1 ou 2 ou 3 vezes para a sala de ordenha, ele tem que consumir o quanto antes, o mais rápido possível. No meio da lactação, esse animal já está relativamente estável, já consome o que ele precisa, e no final da lactação, esse animal já está em fase final de produção de leite. Então, ele já consome muito mais do que precisa, né? Então, nós vamos detalhar cada fase dessa agora. Pode descer. Pode passar, Ricardo. Lembrando que, assim, esse aqui é o protocolo de reprodução, né? Esse ciclo de reprodução aí tem que ser encaixado lá dentro do ciclo de produção, tá? Então, se vocês observarem aí, a gente tem um período de gestação, que vai variar de bozinho para boas taus também. Depois que pare, o animal a gente espera a evolução uterina, em torno de 30 dias. Começa o período de serviço, né? Então, a gente tem que ver os cursos de NRH aí para ver o favorecimento de LH e FSH, né? Para fazer com que esse animal estabeleça uma nova gestação quanto antes, né? Depois ele inicia a nova gestação. Tudo isso aqui está acontecendo dentro daquele gráfico lá que eu mostrei, né? Então, é uma pressão muito grande, né? Quando se trata de animal de produção, é uma pressão muito grande, fisiológica, né? Pode descer, Ricardo. Bom, então nós vamos para definição do ponto de vista de tempo. O que significa definição de tempo, né? O período seco, ele é classificado internacionalmente aí, né? De forma geral, né? Ele é classificado com 2 fases. FAROF, que compreende aquele período lá de menos 60, menos 21 dias, e o close-up, que corresponde ao período aí de 21 dias até o parto previsto, tá? Pode descer. As fases de lactação são classificadas em fase 1, que compreende o período do parto até 100 dias de lactação aproximadamente, a fase 2 de 100 a 200 e a fase 3 de 200 a 300. Essa é a definição do ponto de vista de tempo, tá? Pode descer. Bom, quando a gente começa a montar aquele gráfico nosso, né, essa linha amarela aí, ela corresponde à linha de produção de leite, né? Então, você vê no período lá, no pré-parto, esse animal está com a produção de leite muito baixa, ou quase nenhuma, e ele vai chegando próximo ao parto e ocorre a lactogênese e a mamogênese, né, no caso de primíparas, para que ocorra aí a produção do colostro, né, que é uma forma de preparação para o parto.
Logo depois do parto, esse animal aumenta aí a produção de leite de uma forma muito rápida, né, até chegar no pico, né, e depois ele vai, estabiliza um pouco e vai descendo. Esse modelo da curva aí depende muito do animal, tá? Nesse caso aí é uma vaca holandesa. No caso de que acaba lá com 300, 305 dias ou mais, né, que a gente promove o processo de secagem. Quando se trata de búfalo ou animal zebuíno, essa lactação ela é mais breve, né? Então, normalmente em torno de 260, 270 dias. Né? Pode descer. Bom, aí, quando a gente coloca a característica do consumo, né? Vocês vão perceber aí a linha do consumo é azul. Então, ela vem sobrepondo a linha amarela, que é a exigência de produção de leite, que é a maior exigência do animal. Quando chega próximo do parto, com todas as reações hormonais aí, fisiológicas e anatômicas, né, como, por exemplo, desenvolvimento das papilas luminais, que precisam crescer para esse animal receber concentrado, né, ou consumir mais alimentos no pasto, aí nessa fase já, ó, que está sendo mostrada aí, o animal já consome menos do que ele precisa. Então, ele começa a retirar esse déficit, essa deficiência de nutrientes já da carcaça. Então, ele mobiliza a gordura da carcaça, mobiliza músculo, mobiliza minerais dos ossos e dos músculos, né? Logo depois do parto aí, essa diferença, vamos dizer assim, fazendo uma metáfora aqui, esse viés metabólico, né, esses combustíveis corporais, que são chamados na literatura, essa deficiência aí, ó, que o Ricardo está mostrando, ela é toda retirada da carcaça. O animal não consegue consumir o suficiente para produzir leite. Então, a gente chama esse período de balanço negativo de nutrientes, ou o mais conhecido aí, que é o BEM, né, que é o balanço negativo de energia. Então, de onde que esse animal tira essa deficiência aí, que ele não consegue consumir o suficiente? Ele retira do corpo, se ele tiver. Se ele não tiver reserva, ele parir magro, ele começa a retirar dos ossos, do músculo, falta cálcio para a contração uterina, para a contração muscular, para a contração do rumen, né? E aí esse animal vai a um quadro clínico muito grave, né? Pode descer. Então aí, ó, a gente já consegue visualizar os quadradinhos, a gente já consegue visualizar o balanço do animal, né? O que é o balanço? Balanço é o consumido menos o exigido. Então, ali na fase 1, fisiologicamente, o animal está em balanço positivo. Na fase 2, seca ali, o animal está em balanço negativo. Na fase 1 do período de lactação, ela está muito negativo, né? Lá por volta, próximo, já chegando no meio lá, ele entra em balanço zero. O que quer dizer um balanço zero? Quer dizer que ele consome exatamente o que ele precisa, o que ele usa, né? E depois disso aí, ele começa a consumir muito mais do que ele precisa. Então, ele começa a recuperar suas reservas, né? A gente chama de balanço mais que positivo. Esse período aí, ó, de menos 21 dias até mais 21, que eu vou explicar daqui a pouco, ele é que é o chamado período de transição. Por que esse período de transição ele é tão importante? Porque é justamente aí que vai demonstrar qual vai ser o comportamento desse animal durante a lactação. Do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de produção, de reprodução, de tudo, né? Se o animal, a gente costuma fazer uma metáfora que corresponde a igual ao avião decolando. Se decolou com problema, a chance de dar problema no voo, no pouso é muito grande. Então, o animal que pare, não retém placenta, o animal que pare, não tem problemas no parto, geralmente a chance de sucesso durante a lactação é muito grande. Quando esse animal tem problema no parto aí, ele sai de uma fase gestante para lactante, quando ele sai dessa fase com problema, geralmente você tem perdas de produção, você tem gasto, você tem problemas, né, clínicos com esse animal, que às vezes pode atrapalhar muito aí a parte de produção, tá? Pode descer. E, para amarrar aí, né, já que o animal está mobilizando os combustíveis corporais, aí tem o comportamento do peso, né? Então, já o parto aí, uma búfala, uma vaca, perde ao redor de 50, 60 quilos, que corresponde ao peso do bezerro, ao redor de 35, 38 quilos, depende do tamanho da búfala, da genética, mais os anexos placentários aí, né, em torno de 15 a 20 quilos, então o animal perde em torno de 50, 60 quilos, e depois aí, onde é que o Ricardo está mostrando, já no início da lactação, quando tem o balanço negativo, ele tira tudo da carcaça. Então, normalmente, um bovino, um búfalo, ele chega a perder mais de 100 quilos no início da lactação, tá? Esse processo aí, na literatura, esse conjunto de reações que o corpo faz, é chamado de homeorrese, que é definido como um conjunto de reações fisiológicas que o corpo entende que precisa ser feito
para poder atender a exigência. Aí alguém pergunta, mas se fazer o animal consumir? Não adianta. Mesmo assim, o animal não consegue consumir tudo que ele precisa, porque a exigência de produção aumenta muito rápido, e aí o consumo não acompanha. Então, todo animal mobiliza no pós-parto. Isso é uma coisa comum, tá? Pode descer. Aí, ó, vai passando até a última figura no último ali. Então, aí Ricardo está mostrando o seguinte, a gente colocou a foto das vacas aí, né, que ele fez isso com búfalo, que é mais raro ainda, né, a gente tem bastante informação, bastante não, nós temos informações para bovinos, mas para búfalo a gente tem isso pouquíssimo, né. Então, se você observar a condição corporal da vaca lá no período seco, ela tem que parir lá com vaca, tá, ao redor de 3,5 de condição corporal na escala de 1 a 5, o Ricardo vai falar melhor disso aí. Logo depois do parto, naquele período muito negativo, vocês observam a vaca já está com a proeminência lá do processo espinhoso, os íleos e os isquios, né? A inserção da cauda tem pouca gordura, isso quer dizer que o animal usou as reservas dele, né? Aí, quando ele volta ao balanço positivo, ele começa a recuperar esses combustíveis corporais que ele perdeu. E quando chega lá no final da lactação, ele chega numa já gestante, né? Ele chega numa característica muito próxima do que ele pariu. Esse é o ciclo fisiológico sem problema. Ciclo de produção sem problema. Quando o animal enfrenta algum problema, ele não consegue fazer isso. Aí embaixo tem as recomendações de condição corporal para animais da raça holandesa, especializados, né? Aí quando você vai para outras categorias, como o búfalo, você tem as recomendações também. Então esse gráfico aí representa o ciclo de produção completo. Pode descer. Esse período de transição aí, ele é o divisor de águas, né? Vamos fazer uma caracterização rápida aqui. O animal sai do estado gestante, com desenvolvimento rápido do feto no período de gestação final. O feto comprime o rumen, impede que esse animal consuma alimento. Prolactina aumenta por causa da produção de colostro, vou repetir. Progesterona começa a cair. Estrógeno aumenta, cortisol aumenta, né? Esse animal passa a ficar incomodado, se ele tiver muito gordo, ele tem dificuldade de controlar a termogênese, se ele tiver muito magro, ele tem dificuldade de se locomover, né? Logo depois do parto, esse animal pare, ele vai ter que ir para a sala de ordenha, ele vai ter que se alimentar num local diferente, ele vai ter que consumir alimento em uma quantidade diferente, então a mudança fisiológica é muito grande, né? Por isso que a gente chama de período de transição. Pode descer. Então, do ponto de vista de tempo, é de menos 21 dias até 21 dias, mais 21. Ele define o estado fisiológico. Então, o que é estado fisiológico? É a transição do estado gestante e não lactante para um estado lactante e não gestante. Essa é a definição fisiológica, tá? Pode descer. Aí, quando a gente vai dar uma olhada lá no que acontece mais a fundo, né? Passa só mais um, vai aparecer uma figura aí. Quando a gente vê só mais um, vocês vão ver lá, ó, final da lactação, ocorre renovação de células bioepiteliais, o consumo é controlado, existe risco de mastite, você tem que secar o animal. No período close-up, lá, as dietas de transição, ocorre regeneração de células mamárias novamente, conforto e adaptação climática, porque o animal está próximo do país, você tem que levar ele para o piquete de maternidade, você tem que adequar ele, fornecer uma dieta com maior densidade de nutrientes para esse animal não mobilizar tanta reserva. E aí, nesse período, ocorre o quê? Imunossupressão, a imunidade do animal cai, a redução de consumo, riscos metabólicos, esse animal pode ter deslocamento de abomados, retenção de placenta, se ele não tiver suplementação mineral adequada, né? Então, vocês vão ver nos dados do Ricardo, aí, vocês vão ver a avaliação do hemograma completa, a avaliação de uma série de parâmetros fisiológicos, e do lado direito, vocês estão vendo uma figura do crescimento das papilas luminais. Quando o animal consome muito volumoso, lá à esquerda, você vai ver o tamanho das papilas luminais. Elas ficam menos desenvolvidas, né? Elas são responsáveis aí por aumentar a superfície para absorção de ácidos graxos de cadeia curta. Do lado direito, é um animal com consumo bastante concentrado, né? Então, o que é o animal? O animal ele tem que se adaptar rapidamente, anatomicamente, fisiologicamente, né? Então, quando a gente faz um raio-x aí, o período de transição é, de fato, um período extremamente importante. Pode descer. Então, o que eu já falei aí, mais de 2 vezes, isso aí é um resultado do trabalho publicado por Bell. Na época foram abatidos animais gestantes, né? Em 1995 lá, já havia um processo de investigação. Esses dias abaixo é dias em relação ao parto, né? Ou seja, o zero lá, menos 26 dias até próximo do parto. E aí vocês estão vendo o comportamento, o sangue foi coletado lá de 5 em 5 dias, né?
com intervalos maiores aí, vocês vão ver as concentrações, ó, de cortiol. O que acontece com os corticóides? O animal começa a ficar estressado 5 dias antes do parto, o estradiol aumenta, a progesterona cai, a prolactina aumenta, o hormônio do crescimento aumenta para direcionar nutrientes lá para o leite, para a glândula mamária, né? Então, assim, o animal, 5, 6 dias antes do parto, passa por um turbilhão fisiológico, né? Pode descer. Bom, então, só para a gente finalizar aí, né, esse bate-papo inicial, então você tem aí as definições, né? Para entender lá o gráfico, então, o que é definição de exigências nutricionais? É a necessidade de todos os nutrientes aí, né? Minerais, proteína, carboidratos, para a manutenção da homeostase do organismo, que é a homeostase dos procedimentos fisiológicos normais, né? E a bioassimilação de alimentos, né? O cálculo da exigência nutricional, né? Então, quanto mais produtivo for a vaca, for a búfala lá, você tem mais exigência para a produção de leite, você tem que contabilizar a exigência para o animal se manter, deslocar no pasto e ir para a sala de ordenha. E se for animal primíparo, você tem que colocar exigência para crescimento. E reprodução também, né? O animal ele coloca em último na fila a reprodução, se ele não tiver nutriente, ele não se reproduz. Pode descer. O consumo de nutrientes refere-se à entrada de nutrientes no organismo, menos, né, sendo medido pelo meio da ingestão, né, de massa seca. Ele está intimamente relacionado com a fase, lá, como eu mostrei, de lactação, né, período seco de lactação, e relacionado com as mudanças endócrinas aí, tá? Pode descer. Então, o que é um balanço de nutrientes, né? É a diferença entre a entrada do nutriente no organismo e as exigências, menos a exigência nutricional. Então, esse balanço pode ser positivo ou negativo, né? Então, assim, quando as exigências nutricionais são atendidas, o balanço é dito 0 ou positivo. Quando as exigências não são atendidas, esse animal mobiliza e ocorre a mobilização. Pode descer. Então, nós vamos ter aí balanço negativo, que é a mobilização de combustíveis corporais, e o balanço positivo, que é a reposição, tá? Então, isso é muito importante aí. No pré-parto, ele fica levemente positivo, né, no balanço. No parto, aí você tem bezerra, placenta e demais anexos placentários aí, né? Você tem redução drástica de peso aí, que chega de 60 a 70 quilos em primíparos, 70 a 90 quilos em múltiplos. Nós estamos falando de bovinos, né? Búfalos perdem ao redor disso também. E no pós-parto aí, ó, a quantidade de peso, ó, 0 a 30 dias, esse animal perde 65% da total da perda de peso, ó, tá vendo? Isso é um processo natural, tá, gente? 30 a 60 dias, 35 da perda de peso, e 60 a 150 pequena variação, e 150 a 300 ele tem um retorno gradativo, né? Pode descer. Então, só para fechar aí, né, a justificativa de investigação no período de transição, né, o que acontece com os animais nessa fase, né, seja búfalo ou bovino? Então, tem a síntese do leite, na primeira linha aí, ó, vocês vão ver um turbilhão de coisas. Então, ingestão e digestão, o consumo de água ele é aumentado, porque o animal passa a produzir leite. Ocorre hipertrofia do trato digestivo, o metabolismo hepático aumenta, os órgãos aumentam de tamanho para poder compensar essa exigência nutricional e o aproveitamento de nutrientes. A absorção de nutrientes é aumentada. Só para vocês terem ideia, para produzir 1 litro de leite, normalmente são necessários 500 litros de sangue passando pelo sistema mamário, né? Então, o sistema nervoso central começa a trabalhar de forma diferente, né? O metabolismo de lipídios, né, começa a ocorrer gliconeogênese aumentada, né, glicogenólise aumentada, a utilização de acetato como fonte de energia, o fígado começa a fazer beta-oxidação peroxomal, o Ricardo vai falar um pouco disso aí, né, os ácidos graxos são mobilizados da carcaça, transportados na forma de quilomicrons ou VLDL, né, lipoproteína de baixa densidade, chegam no fígado aí, vai ser transportado, né, e ainda usa a L-carnitina para transporte de ácido graxo de cadeia longa para dentro da mitocôndria, ocorre beta-oxidação, e aí você tem a produção de acetoacetato, cetona, beta-hidroxibutirato. Quando a mobilização é muito intensa, o fígado não consegue metabolizar a quantidade de gordura que está chegando. Então, pode acontecer casos de esteatose hepática, cetose, né? Aí você tem o metabolismo de proteínas aí, mobilização de reservas proteicas, do músculo, de outros tecidos, né? Metabolismo mineral, absorção aumentada de mineral, mas você tem aí intestino grosso, rim, fígado, a vaca passa por uma mudança muito grande fisiológica, tá? E por fim, o metabolismo de água, né? Absorção aumentada, expansão do volume plasmático, intestino, rim, né? E uma coisa importante, né, pessoal? O sistema, o
sistema nervoso, né, o tecido nervoso, ele não usa corpos cetônicos como fonte de energia. Então, se o fígado trabalhar com a metabolização, por exemplo, da gordura ou dos ácidos graxos na circulação, você tem que fazer o animal produzir glicose a partir da gliconeogênese, ou seja, o rumen tem que funcionar, né? Então, é um turbilhão muito grande aí e esse período merece ser investigado em diferentes espécies. Pode passar. Bom, era isso, essa parte de conceito aí. A gente tentou falar um pouquinho rápido aí para não atrasar muito, né? Mas é um assunto extremamente vasto para a gente conversar sobre ele, né? A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né? Quando a gente começar a falar sobre nutrição associada à reprodução, associada à imunidade, à qualidade de leite, mas a intenção foi fazer uma breve introdução aí para o professor Ricardo falar sobre a tese dele. Obrigado, vou passar a palavra para o Ricardo agora. Obrigada, professor. Inclusive, já aproveito o link para convidar para essas palestras aí de nutrição, de manejo, para marcar outras palestras para o futuro. A gente vai fazer o sorteio rapidinho e aí a gente começa a apresentação do Dr. Ricardo, tá bom? Não teve dúvidas aqui no chat sobre a palestra. Eu acredito que também seja pelo fato de que ontem a gente teve uma palestra que foi a fase de transição, só que em bovinos, né? Acaba que é muito parecido o tema, muda alguns detalhes. E a galera ontem fez bastante pergunta. Foi com o Dr. Moisés. Aí hoje acabou que até agora não teve nenhuma pergunta, mas acredito que até o final a gente tem algumas. Deixa eu ver aqui. Ó. Vocês conseguem me ouvir? Positivo. Eu te ouço bem também. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, então, com o professor Ricardo. A gente começa logo a apresentação e aí a gente deixa o sorteio para o final, tá bom? Se quiser, pode fazer o sorteio, viu? Não tem problema não. Viu? É porque a gente teve um probleminha aqui. Aí, para não atrasar, a gente começa. E aí, depois no final a gente faz o sorteio, tá bom? Tranquilo. Eu vou abrir um pouquinho a câmera aqui, mas depois eu fecho, porque eu trabalho com outro monitor para não ficar olhando para o lado aqui durante a apresentação. Né? Eu já fui apresentado, então eu quero primeiro agradecer aí a lembrança, o convite. É muito legal estar participando de um evento aí dos colegas da Unime aí, especialmente por ser um evento de ligas, né? Eu particularmente sou um fã das ligas, ajudo aqui como tutor da Liga da Anatomia e tem me surpreendido muito a proatividade dos alunos ligantes de uma forma geral. Até a própria Liga da Anatomia aí da Unime já fez alguns trabalhos aqui junto com a nossa liga, né? Participando já de eventos como exposição do parque lá, né? no parque, na FENAGRO, né? Juntos. Então, eu primeiro quero parabenizar, porque o objetivo de nós que trabalhamos com o ensino é justamente ver os nossos pupilos alçarem voos, né? E é muito gratificante a gente ver, ainda dentro da universidade, vocês já com esse pensamento aí de ampliar os horizontes. Isso significa que vocês vão continuar ampliando a vida toda, isso é muito interessante. Certo? Então, agradecer a lembrança aí do Edward também, parceiro aí de faculdade, trabalhamos juntos lá em algumas situações já, amigo também, clínico aí de primeira linha, como diz o povo, né? Um excelente profissional. Então, eu só tenho também a agradecer a lembrança aí. Assisti a palestra ontem do amigo Moisés. Foi muito bom que ele tenha falado ontem, porque aí vocês já estão praticamente esclarecidos aí da parte clínica, principalmente dessas alterações metabólicas. Aí junta esse conhecimento do professor José Ezra, que faz todo esse perfil aí nutricional, né? E fecha esse link aí entre clínica e nutrição. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de duas situações. Primeiro a gente vai, como quase tudo que acontece digamos aqui, no estudo dos búfalos até então, a gente vai tentar transportar um pouquinho desse conhecimento para os búfalos,
né? E falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho como esse tipo de estudo acontece. Porque uma coisa que eu aprendi muito nesse doutorado, que a gente ouve falar da fase de transição, a gente ouve falar das alterações hormonais, a gente ouve falar das alterações de metabólitos, né, sanguíneos, da urina, mas a gente não tem ideia do trabalho que é fazer uma pesquisa dessa. Né? E quando eu fui selecionado para trabalhar com o professor José Esler, eu tive esse prazer, né? Foram 30 viagens semanais para a fazenda onde a gente fez o trabalho, e é um trabalho de monge budista. Você está lá no mesmo horário, no mesmo dia da semana, fazendo aquelas coletas, acompanhando os animais, mas ao mesmo tempo é muito engrandecedor. Então, esse trabalho de pesquisa aqui também, eu estou aproveitando para falar isso, já para estimular vocês ligantes também, eu acho que é um passo muito importante na vida profissional de vocês, porque pesquisando, a gente está estudando a vida toda, né? E sempre crescendo aí, certo? Não vou me alongar muito aqui, que eu gosto de ficar falando muito sobre as nossas atividades. Eu sou um fã da nossa atividade pecuária, né? De todas as profissões que fazem parte disso. Mas a gente vai começar falando, então, um pouquinho aqui sobre o trabalho, né? Esse foi um trabalho sugerido até pelo próprio Dr. José Esler, né? De doutorado, que foi avaliar o efeito da condição corporal ao parto e grupos raciais sobre o desempenho produtivo e perfil metabólico de búfalos no período de transição. Em síntese, deixa eu mudar aqui o meu foco, a gente fez uma extrapolação desse estudo de período de fase de transição nos búfalos, né? Apesar de ser um trabalho, assim, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de trabalho em búfalos, alguns já existem, mas de uma forma geral, sempre houve a extrapolação daquele conhecimento que já existe dos bovinos, né? O professor José Esler já deixou bem claro aí que, por exemplo, o estudo do período de transição é considerado a última fronteira do estudo da produção e da nutrição de vacas leiteiras, né? E em relação a búfalos, muito por conta da sua aparência, né, que sugere um pouquinho a aparência de um bovino, o tamanho, boa parte do seu comportamento, normalmente esses animais eles foram sempre considerados como refúgio, né? Pra você ter ideia, semana passada um colega me procurou para dizer que ele estava começando a fazer atividade em uma fazenda, que ele inclusive está entrando como sócio, e o fazendeiro, eles determinaram um local lá onde possivelmente não seria interessante investir em pastagem, porque é um local que o solo não é muito bom, que durante o período de chuvas ele alaga muito, etc. Enfim, não presta para bovino, vamos botar búfalo, né? E o pensamento sempre foi assim, né? O búfalo ele sempre entrou como uma produção secundária dentro da criação, da produção de bovino, aonde se investia todo os recursos, não só financeiros, como científicos, para poder exacerbar o máximo possível da sua produtividade. E o búfalo ele vem entrando como um complemento aí para salvar aquelas regiões onde não era possível ou seria muito dificultoso o trabalho com bovinos, né? Até que começou-se a perceber que esses animais, mesmo sem esse incremento científico, sem essa atenção que era dada aos bovinos, passou-se a perceber que é um animal que, mesmo colocado numa área ruim, ele tinha uma excelente conversão alimentar. Então, mesmo sem estar sendo atendido, digamos assim, sem estar sendo cuidado, eles tinham boa capacidade de conversão alimentar, mesmo em regiões de baixa qualidade nutricional. Consequentemente, eles conseguiam promover uma excelente digestibilidade de forragens que não eram bem aproveitadas por bovinos. Eles tinham a capacidade de consumir alguns subprodutos agrícolas que não eram interessantes se utilizar em bovinos, mas que, no caso da utilização para os bubalinos, eles conseguiam também exercer um excelente aproveitamento, né? Reciclando, inclusive, nutrientes que não eram trabalhados nem para competir com a própria alimentação do homem nem de outros animais, né? Então, aos poucos, foi-se percebendo a capacidade de adaptação desses animais aos diferentes climas, aos diferentes ambientes, né? E mesmo assim, sem esse incremento todo de atenção, eles mantinham uma excelente taxa de fertilidade, muitas vezes até superiores a bovinos criados nas mesmas condições, né? Então, o que só ratificava a sua capacidade adaptativa, biológica e, por que não, comercial.
E aos poucos foi se percebendo que era um animal que, através de baixos custos de produção, poderiam ter elevado os níveis de produtividade. Ah, beleza. Até então, tudo bem. E quais foram os animais escolhidos para se trabalhar, pelo menos aqui no Brasil? A gente sabe que existem aí algumas raças de búfalos, né, mas com aptidão para a produção de leite, né, as raças mais trabalhadas são a Murra e a Mediterrâneo, que são aquelas que são mais predominantes aqui no Brasil. Se a gente for extrapolar aí para a Europa, a raça mais trabalhada, pelo menos na região da Itália, que é uma das regiões mais famosas na criação de búfalo, é a raça mediterrânea. Mas sempre há digamos que uma divisão aí nessa escolha dessas raças, por serem animais bastante semelhantes, né? A gente tem aqui a Murra, que é a esquerda aqui, que cortou um pouquinho aqui o nome em cima, a gente tem aqui a raça Murra, que tem um chifre um pouco mais enrolado do que a Mediterrânea, que tem esse chifre aqui mais aberto, mas as suas características físicas são bem semelhantes. O que a gente vai perceber aqui na raça Mediterrânea são membros um pouco mais compridos, né? O que dá um porte um pouquinho mais alto à raça, mas em relação ao seu peso corporal, a diferença é muito pequena. A gente tem aqui animais com 550 quilos na raça Murra, fêmeas, 750 quilos os machos, e a gente tem aqui 550 fêmeas mediterrâneas, 750 também o macho. Então, o que a gente tem mais é um porte um pouquinho mais alto por conta do comprimento dos seus membros. Fora isso, nós temos aqui aptidão mista nos dois casos, né? Um pelo predominantemente negro, com exceção da vassoura, que é a extremidade da cauda ali no caso dos animais da raça Murra, mas os dois têm uma docilidade muito grande ao se trabalhar, os dois têm essa característica de terem dupla aptidão. Em síntese, são animais muito fáceis e muito dóceis de se trabalhar, apesar da imagem que se tem, né? Tem gente que acha que búfalo é aquele animal que a gente vê na África jogando leão para cima, derrubando rinoceronte e por aí vai. Mas se vocês forem conhecer algumas regiões que trabalham extremamente com búfalo, como acontece, por exemplo, no Pará, você vê o pessoal ordenando vaca no curral sem nem precisar pear o bezerro, sem nem precisar pear a vaca, sem nem precisar colocar dentro de uma sala de ordenha. Eles botam um banquinho ali do lado do animal, dentro do curral, nem amarra a vaca e está lá ordenhando, ela para e fica aguardando. Mas se fosse uma vaca bovina, esse cidadão já teria tomado alguns coices, né? Vocês vão perceber também durante a minha explanação que eu sou apaixonado pelos búfalos, então eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para o lado deles. Então, o que foi que aconteceu? Esses criadores, eles passaram a perceber que, a gente tem um animal que parece uma vaca, que produz sem nenhum tipo de intensificação relativamente bem. Vamos pegar esses animais e embora tecnificar um pouquinho. Vamos embora. Aí que você pensou? Não, então vamos criar aí uma estratégia, vamos bolar algumas pesquisas. Pesquisa para quê? Vamos pegar a estrutura que já existe para o gado bovino e vamos colocar os búfalos aqui no meio para ver o que vai dar. Então, para tecnificação e aumento da produtividade, eles fizeram o quê? Vamos trabalhar por aproximação, adequação da estrutura que já existe para o gado bovino, né? Pra você ter ideia, a gente montou uma estrutura para a produção de leite de búfalos na fazenda lá da escola, e a única coisa que a gente fez foi aumentar em 10 centímetros a largura do tronco. O resto, todos os aparelhos se adequaram perfeitamente à utilização das búfalas. Agora, a gente está vendo uma estrutura que se adequa. Será que o corpo do animal, a fisiologia do animal também está se adaptando a essa adequação? E daí surgiu a necessidade de se pesquisar. Vai dar certo? Não vai dar certo? Mais uma vez, vamos extrapolar o conhecimento do que a gente tem com os bovinos para a criação de bubalinos. Então passou-se a fazer o quê? São espécies diferenciadas? São. Mas será que soluções semelhantes terão efeitos semelhantes? Então vamos tecnificar. Aumento da densidade animal, aumento da densidade energética, e vamos acreditar que a gente vai ter um aumento de produtividade. E realmente tem, né? Vamos investir nessa cultura. Beleza. Agora, produtividade vai ser semelhante. E as doenças que vêm com essa produtividade? A gente acabou de ver aí 2 palestras excelentes do professor Moisés e do professor José Ezra, explicando o que é que já acontece fisiologicamente, né, no corpo de uma vaca, principalmente aquelas que são mais adaptadas a serem mais produtivas. O que é que acontece quando a gente exige demais e quando a própria genética dela já está pronta para responder a essas exigências. Então, alterações que muitas vezes se tornam patológicas, inicialmente elas são todas fisiológicas. E o organismo é que tem que brigar aqui, através daquele processo de homeorese que o professor Ezra citou, para tentar... Porque, assim, o processo de homeorese é como se o animal estivesse tentando
se adaptar às alterações para finalmente conseguir alcançar uma homeostasia novamente, né? Nesse processo podem acontecer desequilíbrios. Nos bovinos isso já está comprovado. Será que nos bubalinos também? E esse foi o objetivo do nosso trabalho, né? Então a gente está pegando aqui uma fase conhecida e extremamente trabalhada, no caso da espécie bovina, e nós vamos avaliar como é essa resposta na espécie bubalina. Lembrando que, até então, como o professor Zé já falou, aquela vaca não... O pessoal ainda tinha até um outro termo que o pessoal usava. A gente tem os animais em produção e os animais que não estão em produção, que são aquelas vacas gestantes e não lactantes, que normalmente eram abandonadas, ficavam na pior parte da fazenda, até chegar próximo da fase de parição, elas iam para o famoso piquete de maternidade. E, enquanto isso, naquele período que ela mais precisava de preparação, já de você começar a entrar com a ração para aquelas papilas já irem se acostumando também com a ração, com a suplementação, era ao contrário, ela ficava esquecida lá e terminando de gastar aqueles nutrientes que ela poderia estar aumentando a sua reserva corpórea. Então a gente pegou isso aí e extrapolou para os bubalinos, né? Então a ideia é avaliar o quê? Se essas alterações nutricionais, hormonais, se essa balança energética negativa vai promover também com a mesma potencialidade as mobilizações de reserva para suprir as necessidades de produção das búfalas, né? E como é que a gente vai tentar observar isso? Bom, já vimos lá com o professor Moisés algumas alternativas de você analisar de forma laboratorial algumas dessas alterações, né? As misturações dos corpos cetônicos, dos ácidos graxos esterificados que estão ali no corpo, né? Alguns parâmetros biológicos. Mas será que não existe uma forma mais fácil da gente trabalhar isso? Será que não existe uma forma mais prática da gente estar no campo fazendo isso? Do proprietário, né, do pecuarista também ter uma certa noção de se os seus animais estão em situação fisiológica adequada para aquelas fases, né? Claro que isso depende do trabalho de nós, veterinários, zootecnistas, agrônomos, na sua atenção, né, na sua extensão rural, na sua atividade comercial, de orientar essas pessoas, né? Então, algumas dessas informações têm que partir do campo também. E uma forma de a gente fazer isso com uma certa praticidade é a utilização do score de condição corporal, né? Que já foi provado por vários pesquisadores na bovinocultura e agora também na bubalinocultura, que o padrão de deposição de reservas, né, nas carcaças desses animais podem ajudar aí vão determinar o tipo de utilização, né? Vão determinar o tipo de mobilização que a gente consegue perceber em determinadas fases, certo? Então, a gente não vai estar falando aqui mais de fase de transição, a gente vai tentar, como é que eu posso dizer? A gente vai tentar caracterizar a resposta desses animais às alterações que podem acontecer. Então, a gente vai lançar mão de algumas estratégias para saber se o score de condição corporal é uma ferramenta interessante para a gente. E o que é o score de condição corporal? Maneira subjetiva de se avaliar as reservas energéticas do animal, sendo baseado na observação visual e palpação das áreas específicas, para avaliar o depósito de tecidos adiposos e massa muscular, né? Como o Zé já falou, aqueles animais que têm uma tendência, no caso dos bovinos, a serem bons produtores de leite, são animais que, apesar de ter uma excelente genética e de ser um animal extremamente raciado, você olha às vezes uma vaca holandesa, um leigo fala, pô, que vaca feia, toda ossuda, toda magra, né? Mas a gente sabe que aquela situação, na verdade, é a capacidade genética que ela tem de estar gorda, ou de estar num score corporal bom no início da lactação, mas conseguir manter uma produção, mesmo sem a capacidade de consumo suficiente, ela consegue manter aquilo através das suas reservas corpóreas. Isso acontece em todas as espécimes, né? Com as suas variações, até na própria espécie humana, a gente percebe digamos que a mobilização de reservas da fêmea para poder manter a nutrição do seu concepto ali. Então, a gente vai trabalhar com algumas situações, né? Aqui a gente tem 3 exemplos, né? Um animal com score 1, um animal que já está aqui muito magro, todos os seus processos ósseos anatômicos aqui praticamente todos aparentes. Um animal que já está num score corporal bom para búfalo, um score de 2,5 já é um score extremamente aceitável. E um score corporal 5, que já é um score relativamente exagerado, né? Que se for no caso de uma vaca bovina, esse score máximo, provavelmente é uma vaca com uma grande tendência, por exemplo, à esteatose hepática. Será que a búfala tem também? É isso que a gente está tentando descobrir.
Então, vamos avaliar o que é que acontece com esses animais depois deles entrarem nesse processo aí de mobilização de reservas corporais para a produção de leite, que vai refletir aqui na alteração de score de condição corporal, na recuperação dessas reservas corporais pós-parto, na produção e na composição do leite e também na reprodução, que é um fator importantíssimo, porque nessa fase de transição de início de lactação e os primeiros 90 dias de lactação ali, além de estar passando por todo aquele choque hormonal, fisiológico, nutricional, que a gente já cansou de ver aqui nesses 2 dias, a gente, né, o animal ainda tem que dar um jeito de ciclar para reproduzir, porque senão ela vai ser descartada da produção e provavelmente vai para o abate depois de 1 ou 2 ciclos que ela não consiga se recuperar dessa situação. Olha a importância aí da gente trabalhar a fase de transição. A gente tem que preparar a vaca para ela conseguir entrar em lactação e ter uma lactação saudável e produtiva, e ela ainda tem que estar apta a se reproduzir e preparar o seu corpo para manter uma nova gestação daqui a 300 dias. Né? Então, é uma situação bem complexa. Então, a gente vai perceber a adaptação de algumas partes do corpo, né, de alguns órgãos, com ênfase aqui no metabolismo hepático, que vai estar responsável por essa, não necessariamente pela metabolização, né, pela mobilização da carcaça, mas pela metabolização daquilo que está sendo liberado das reservas, né? E ainda vai ter que alcançar uma forma de se sustentar aí mesmo com a redução de imunidade que acontece nesse período, o que abre ainda as portas para aquelas doenças do puerpério que a gente já citou, que os professores já citaram aí. Então, resumidamente aqui, a gente vai avaliar essa mobilização de reserva em relação à alteração do aspecto da carcaça aqui, né, do aspecto do score de condição corporal desses animais e tentar confrontar isso aí com alguns dados, né? Então, aqui a gente tem só um resumozinho aqui da liberação dos ácidos, né, da conversão dos triglicerídeos de reserva em ácidos graxos não esterificados, que vão para a corrente sanguínea. Aí eles já podem ir desde a glândula mamária pela corrente sanguínea até o metabolismo hepático, onde ele vai ser transformado em corpos cetônicos que vão para a corrente sanguínea para serem também aproveitados, né, por outros tecidos, mas também podem acumular em excesso e provocar alterações patológicas, como podem ser reesterificados e retransformados em triglicerídeos, né, que devem ser transportados para a corrente sanguínea, podem ir também para o leite, para outros tecidos, mas se não houver subsídio fisiológico suficiente, esse animal vai acabar acumulando esses triglicerídeos no fígado, produzindo a famosa esteatose hepática, certo? Isso aqui é bem clássico nos bovinos. E aí, o que a gente fez para tentar para avaliar essa situação nas búfalas? É um trabalho que se faz em bovinos, só que a gente agora partiu para trabalhar isso com búfalos, né? Objetivou-se com esse estudo, então, avaliar o efeito de diferentes scores de condição corporal ao parto e grupos raciais, no caso a gente comparou a raça Murra e a Mediterrânea, sobre o status metabólico, mobilização de reservas corporais, parâmetros clínicos, produção e composição do leite de fêmeas bubalinas durante o período de transição. Nós tínhamos 2 hipóteses. Primeiro, como a gente trabalhou com uma raça que é reconhecidamente especializada na produção de leite e comparou com o Murra, que também é uma raça de dupla aptidão e que, coincidentemente, aqui na Bahia é a raça mais trabalhada para a produção de leite, mas a gente já entrou com a hipótese de que a raça mediterrânea apresenta melhor perfil produtivo e metabólico no período de transição, quando comparada à raça. E a gente ia ver se esse resultado nosso era positivo ou negativo, ou seja, negativo, os Murras seriam mais produtivos. E a gente também dividiu esses animais em 2 grupos de score de condição corporal. Para as características dos animais que nós tínhamos, nós dividimos eles em 2 scores, né, de 1,5 a 2,5 e acima de 2,5 até 3,51. Não tínhamos animais o suficiente para a gente fazer um grupo com animais acima de score 3,5. E a gente vai discutir um pouquinho esses resultados, caso tivesse esses animais também, certo? Isso tudo durante o período de transição. Como é que foi elaborado esse trabalho? Foi feito na fazenda da Escola de Medicina Veterinária da UFA, fica em Entre Rios, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética, que é muito importante, né, por conta da questão, principalmente de bem-estar animal, em 2016. Nós dividimos os animais em 2 grupos raciais, né, as vacas, também são chamadas de vaca, né, as vacas mediterrâneas e as vacas Murra, e cada grupo foi subdividido por score corporal. Então, no caso da Mediterrânea aqui, foram 9 animais com score entre 1,5 e 2,5 e 11 animais com score de 2,51 e 3,51. Mesma coisa para a raça Murra. Uma coisa importante de a gente citar aqui, já que a gente está falando de dificuldades de pesquisa,
especialmente no nosso país, no nosso estado, a gente começou com quase o dobro desses animais, e à medida que as coisas iam acontecendo, era animal que na lactação cortava, era animal que o bezerro morria, era animal que a gente não conseguia coletar porque era muito bravo, tinha animal que não queria ficar no tronco, teve animal que pulou por cima do tronco, e a gente ia descartando esses animais para poder a gente chegar num número de animais que desse para trabalhar ainda, certo? Esses animais, eles eram criados exclusivamente a pastejo, em capim pangola, e o material foi coletado da seguinte forma: foram realizadas coletas no período pré-parto, né, menos 7, menos 14, menos 21 dias. Estou falando um pouquinho rápido por causa do nosso tempo. Eduarda e Verusca, aí me lembrem. Foi coletado na amostra do parto, né, no dia do parto, né? E, posteriormente, prioritariamente, nas 3 primeiras semanas também, mais 7, mais 14, mais 21. Mas a gente conseguiu extrapolar algumas semanas aqui, né, e acabou conseguindo comparar alguns outros parâmetros também, para poder a gente até pegar uma porcentagem maior aí do período de lactação. Então, em cada visita dessa, o que a gente fazia? Avaliação do score de condição corporal, peso desses animais e avaliação dos seus parâmetros clínicos, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura retal, né? Para poder a gente fazer os parâmetros clínicos desses animais. Aí a gente partia para a coleta de amostras, que sempre acontecia após a ordenha, claro. A gente não ia pegar um animal desse, colocar dentro de um tronco para fazer todo o procedimento, para depois ainda querer que ela fosse soltar o leite lá. Então, primeiro elas eram ordenhadas. A coleta de urina até acontecia no momento que ela estava na sala de espera, no curral de espera, com pessoas dentro do curral, tranquilas, com o coletor na mão. A vaca preparava para urinar, a gente ia lá e coletava o jato, depois de dispersar o primeiro jato, né, por conta de sujeira. E aí a gente partia para a avaliação física aí desses animais, né? Os animais eram classificados por 2 avaliadores sempre, era eu e um dos nossos estagiários, né, que hoje também já está com mestrado também, trabalhou também lá com a gente na zootecnia, e aí a gente classificava os animais de acordo com o score de condição corporal, né? Então essa classificação era feita de acordo com a Anitta, né, a pesquisadora que fez essa classificação, e a gente avaliava o que aqui, ó? O depósito de gordura nessas regiões aqui, na região do processo espinhoso e transverso das vértebras lombares. Então, a gente avaliava essa situação, muito magro, aí já começava a ter um depósito de gordura, e a gente começa a ver que as curvas deixam de ser côncavas e começam a passar a ser convexas. De forma geral, a gente vai ver essa alteração, né, nesses locais de depósito. Ó. Depressão entre o íleos e os processos transversos, inicialmente côncavo, e aí ele vai perdendo a concavidade, vai ficando mais retilíneo até ficar convexo, né? Mesma coisa aqui, nas regiões aqui entre o íleo e o isquio, ó, quase sem depósito de gordura, aquilo vai aumentando, ó, como vai ficando a linha aqui mais convexa sempre, certo? E o depósito de gordura aqui na região da inserção da cauda e do osso isquio, né? Uma vista caudal, uma vista lateral aqui, esse espaço escuro aqui é o espaço que ficava, né, côncavo ali para dentro, né, puxado, vazio, aquela ausência de qualquer tipo de depósito de alguma coisa ali, e aos poucos ele ia acumulando aquele espaço e assumindo. E, a partir desses parâmetros, a gente classificava o score corporal desses animais. Será que esses scores a gente vai poder correlacionar eles aí com o estado metabólico desses animais? Uma vaca que pariu com um score um pouquinho maior, vamos botar aí um score de 3,5, a gente consegue perceber depois do parto, depois da fase de transição, que esse score baixou aí para 3,25, para 3, para 2,75, e isso coincide com as suas avaliações do status metabólicos da corrente sanguínea, de produção de leite. Então, o nosso objetivo foi basicamente esse aí, né? Então, a gente avaliou também aí a produção e a composição do leite, através de coletas e avaliação pela Exalc, né, que era a clínica do leite lá em São Paulo. A gente mandava o produto para lá, que a gente fazia a mensuração de produção, coletava o material, né, mandava para o instituto, através do correio, tinha tudo uma logística aí também para a gente conseguir mandar isso de um dia para o outro, para não ficar mais do que 5 dias que estragava, mas normalmente de um dia para o outro a gente já resolvia. Esse aqui é a nossa estrutura lá, onde a gente fazia a ordenha, com esses medidores aqui, a gente sabia a produção de cada animal, e daqui mesmo a gente colhia a amostra, já homogeneizado, porque é uma alíquota de toda a ordenha, para poder colocar, acondicionar nas suas caixinhas com o conservante aí dentro e mandava para fazer as análises. Né? A gente também fazia a coleta da urina, para avaliação aí da excreção de cloro, cálcio, fósforo, ureia,
ácido úrico, então a gente fazia aí toda a avaliação do metabolismo do cálcio e de proteínas, principalmente, eram nossos dois grandes objetivos aí na questão da urina. Então, lá no curral, a gente já media pH, já fazia diluição com ácido clorídrico e já guardava aqui nos Eppendorfs para congelar e fazer as avaliações posteriores de laboratório. Coleta do sangue, importantíssimo aí por uma questão de bem-estar animal e de bem-estar do médico veterinário, identificar um local onde a gente pudesse colher. Dá para colher sangue de pescoço de búfalo? Dá, é relativamente tranquilo, mas a gente precisa de uma estrutura para estar ali amarrando o tronco adequado para a gente prender. Mas a gente pode fazer isso na cauda, essa veia aí lateral da cauda é excelente para a gente fazer essa coleta, então era feita dessa forma aí. E aí a gente avaliava tanto o hemograma, né, quanto o soro sanguíneo para avaliação aí também dos seus metabólitos, né, sanguíneos. Claro que foi feita toda a avaliação estatística baseada na separação dos grupos raciais e dos seus as suas divisões em relação à escola de condição corporal, né? Todo o trabalho feito aí por softwares estatísticos, no caso aqui a gente usou o ProcMixed, né, do site 9.4, e além de fazer essa separação por raça e por escola de condição corporal, nós avaliamos aí os contrastes, né? Aqui a gente tem o contraste 1, que eu tenho que explicar aqui, porque a gente vai trabalhar nas tabelas lá. Grupos, a soma dos dois grupos de escola corporais da mesma raça, ou seja, a gente avaliou raça mediterrânea versus raça murra. Aqui a gente avaliou a raça mediterrânea com escola corporal menor, escola corporal maior, e a raça murra, escola corporal menor e escola corporal maior. Quais foram os resultados que nós obtivemos? Aí a gente vai começar a fazer uma comparaçãozinha aí com aquela extrapolação para as vacas, né? De antemão, para a gente entender melhor essa avaliação, eu posso dizer para vocês o seguinte, talvez pelo fato do score de condição corporal desses animais não ser muito exacerbado, esses animais tinham um porte médio aí de score de condição corporal, a gente não vai perceber muitas alterações, inclusive durante o processo a gente não identificou doenças, né, do puerpério, a gente não identificou aquelas alterações patológicas, os animais eles eram extremamente adaptados a essa homeorrese que aconteceu, mas talvez também por não serem animais extremamente especializados na produção de leite, né? São animais de produção mista e digamos assim, animais não tão selecionados até então, especificamente para a produção de leite. Então, o que é que a gente tem aqui? Em relação aos parâmetros clínicos, a gente pode... Essa demonstração aqui eu já falei, né? O que é o MEC1, então, búfalos com score corporal até 2,5, da raça mediterrânea, score corporal de 2,5 a 3,51, o MUC1, murras, score de condição corporal menor, 1,5 a 2,5, MUC2, murras, com score de condição corporal de 2,51 a 3,51, certo? E os contrastes aqui, que nós vamos considerar aqui, ó, isso aqui é contraste de raça, aqui é mediterrâneo versus murra, aqui é o contraste de score de condição corporal na raça mediterrânea e o contraste de score de condição corporal na raça murra. Então, é identificar se a raça está fazendo efeito ou se é a diferença de score corporal dentro da raça que está fazendo efeito, né? De forma geral, essa aqui é a tabela de peso corporal, dos parâmetros médios encontrados, né? E a gente pôde perceber que os animais eles vão apresentar aqui, inicialmente, uma diferença estatística em relação ao score de condição corporal e, consequentemente, em relação ao peso também. Por quê? Porque nós separamos esses animais pelo score de condição corporal. Para a pesquisa ter validade, essa separação tinha que ter diferença estatística, né? Então, a gente percebe aqui uma diferença entre grupos, mas relacionadas aqui à diferença de score de condição corporal, porque foi o objetivo da gente separar. Então, a gente vai ter o efeito das raças separadas e a gente vai ter o efeito do score de condição corporal dentro daquelas raças, e de forma geral também, certo? Então, isso aqui é só uma tabela que mostra os parâmetros iniciais do que a gente avaliou, e vamos trabalhar aqui com as alterações que nós percebemos. Parou de passar aqui. Peso corporal. Então, o que a gente vai perceber aqui é se esses gráficos estão condizentes com a literatura. Então, a gente tem aqui, ó, uma significância, né?
um valor significativo maior, no caso aqui da raça Mediterrâneo. A gente vai perceber que, de forma geral, a raça Mediterrânea apresentou melhores parâmetros produtivos, né? Mas o padrão de perda de peso foi condizente para todas as raças e para todos os scores. A gente tem animais que tinham um peso relativamente maior antes do parto, e aquilo foi reduzindo, né, nesse período pós-parto, e aos poucos essas linhas vão a gente só tem aqui até a 6ª semana, mas isso aí com certeza ia se regularizando para poder o animal voltar a ganhar peso. Mas a gente vai perceber aqui, acho que já no próximo gráfico, quando a gente fala de escola de consciência corporal, a velocidade com que esses animais, no caso os búfalos, começam a recuperar o seu peso, né? Então aqui a gente já percebe essa mudança de peso aqui, ó, aquela perda durante o período do parto, né? Perda por conta de todo o estresse fisiológico, perda por conta do peso do bezerro, dos anexos fetais que saíram aqui, mas a gente já tem aqui na 2ª, 3ª semana, ó, uma recuperação muito grande desse peso, né? Então, consequentemente, esse score vai acompanhar também, né? Também, esses animais, eles não entraram tanto assim naquela curva de balanço energético negativo, como aconteceria ou com uma vaca de alta produção, ou talvez com uma búfala com score corporal 3,5, 4, 4,5, né? Aí a gente tem que partir para outras pesquisas para poder avaliar isso aí. Nosso colega Nelson Delfino fez uma pesquisa já com um animal, até antes da nossa, né, com um animal com score corporal mais adequado à produção leiteira. Houve uma certa interferência um pouquinho maior do score de condição corporal, mas também bastante semelhante com os nossos dados encontrados aqui, né, que de uma certa forma começa a demonstrar que os búfalos eles têm uma resistência maior, digamos que uma adaptabilidade maior a esse período de transição, mas, consequentemente, também uma produtividade significativamente inferior ao que a gente vê com as vacas bovinas, que tendem a ter uma alteração maior, certo? Então, mais uma vez aqui, o score de condição corporal, né, declinando aí depois do parto e voltando à sua normalidade, né? A gente vê aí que os animais que tiveram o score de condição corporal maior, aqui score de condição corporal 2,5, eles tiveram significância nessa queda aí. Os outros animais nem apresentaram uma alteração significativa por conta dessa baixa alteração em relação ao score de condição corporal. Temperatura retal realmente não teve nenhuma interferência, as alterações foram muito poucas. A gente tem aqui um período aqui de um pouco mais de alteração, que coincidiu com a primeira semana de pós-parto, né? E provavelmente relacionado àquele período aí de baixa imunidade, talvez algum iniciozinho de reação já inflamatória por alguma dessas situações, desde glândula mamária até involução uterina, mas que não se confirmou nas outras semanas, né? Então, realmente não houve uma alteração muito significante em relação a isso. Provavelmente fossem animais que apresentassem mais alterações do puerpério, a gente ia ver uma alteração maior aí nesse parâmetro clínico de temperatura retal, certo? Estou falando muito rápido, pessoal, está dando para acompanhar? Estou tentando ser o mais claro possível aqui para a gente fazer isso num tempo hábil, né? Eu até disse para a Eduarda que a gente estaria encerrando aí próximas às 20 horas, né? Mas a gente ainda tem um pouquinho para falar, mas acho que dá tempo da gente concluir aqui. A gente extrapola um pouquinho, a gente gosta de conversar bastante. Em relação à produção e composição do leite, aqui a gente já começa a observar uma superioridade produtiva, nesse caso aí desses sólidos totais, da produção de leite de forma geral, da raça Murra, da raça Mediterrâneo, em relação às vacas da raça Murra, né? Então a gente vai perceber nas próximas slides que sempre houve ou uma superioridade ou uma tendência a essa superioridade que não se confirmou estatisticamente, mas que, se a gente for observar a curva, a gente percebe que esses animais, pelo menos no nosso caso aqui, eles tiveram uma aptidão melhor aí para responder essa fase de transição, certo? E produção. Então, vamos observar os gráficos, que a gente percebe melhor essas alterações. Então, a gente tem aqui, ó, cadê? A gente vai avaliar aqui alguns componentes, a gente vai falar um pouquinho de lactose, de nitrogênio ureico do leite, a gente vai falar de células, contagem de células somáticas, bastante interessante. Na minha opinião, aqui, uns parâmetros bem interessantes que a gente vai observar aqui, além do contagem de célula somática, vai ser as alterações do cálcio, que a gente vai ver lá
na bioquímica do sangue e da ureia, né? Mas aqui a gente tem, ó, repare que a raça mediterrânea em relação à produção de leite, ela é estatisticamente superior, não houve alteração aqui significante em relação aos outros parâmetros, em relação à raça murra ou em relação à diferença de score de condição corporal, mas a raça mediterrânea ela teve uma produtividade relativamente maior, né? A quantidade, né, por quilo em relação à gordura do leite também foi superior na raça mediterrânea. A gente pode observar aqui, né, já ir lá para a quinta, sexta semana, que ela fica bem exacerbada. Depois aquilo vai voltando. Do mesmo jeito que a gente já falou aí que a produção, o tempo de lactação desses animais é inferior ao dos bovinos, a gente também aí tem não só uma recuperação da fase de transição mais curta, mas a gente também tem um pico de lactação mais curto, a volta ao equilíbrio da produção de leite também mais rápida, né? Então, essa curva era um pouco mais encurtada do que a curva dos bovinos, certo? Mais uma vez aí o Mediterrâneo em relação à proteína no leite. Aí a gente tem a proteína do leite agora de forma geral, já em valores posteriores, a gente percebe que depois de um determinado tempo, essa proteína começa a cair um pouquinho, né? Proteína geral. Aí por quê? Provavelmente porque a gente já percebeu que tem um aumento da produção de leite. Então a gente começa a perceber uma diluição aí, né, no leite, uma diluição da concentração dessas proteínas e um aumento do volume da produção. Mesmo com essa diminuição, a gente sabe que os sólidos totais do leite de búfalo é muito mais, assim, proporcionalmente é mais concentrado do que do leite bovino, certo? O que foi que eu vi aqui? Peraí que eu mudei de... Eu esqueço dos efeitos especiais, aí quando eu falo, já foi. Nitrogênio ureico no leite, então o mesmo raciocínio aí são derivados proteicos, né? Então a gente também vai ter aí essa diminuição lenta, mas gradativa aí dos níveis de nitrogênio do leite. Isso também está muito relacionado lá, muitas vezes até o metabolismo ruminal, então tem que ter toda uma avaliação com uma comparação com outras situações. A lactose aí que vai junto com a glicose, né? A gente vai perceber que a curva de lactose ela aumenta depois do parto, a curva de carboidrato de forma geral. Então a gente vai ter aí um aumento da lactose. Mais uma vez o Murra também está na frente aí, o Mediterrâneo, né? Está na frente. Esse direcionamento da glicose, né? Que vai acontecer aí em relação à glândula mamária, principalmente devido àquelas alterações. O professor Moisés falou bem dessa questão aí da resistência à insulina, né? Do direcionamento desses nutrientes para a glândula mamária. Então isso vai ser bem representado aí justamente nessa composição do leite. Sólidos totais aí, né? Também tem um pico aí que a gente vê mais uma vez no Mediterrâneo. Essa curva tem algumas curvas aqui que estão relativamente meio que inconstantes, mas a gente consegue perceber também esse aumento de sólidos, né? O leite de búfalo ele é muito caracterizado justamente por ter uma quantidade de sólidos maior, então a produtividade de seus derivados a conversão é mais eficiente. Esse aí eu acho um dos mais interessantes, né? A gente tem aí a contagem de células somáticas do leite, né, que a gente pode aí correlacionar com infecções, né, com contaminações, com o sistema imunológico do animal, que a gente sabe que tem uma queda bem grande aí no início no meio ali né, entre final de fase de transição e início de lactação. Então a gente tem aí o aumento dos glicocorticoides, diminuição da imunidade, então, consequentemente, a gente tem aí um aumento de contagem de células somáticas no leite, mas que cai abruptamente aqui, ó, já na segunda aqui, repare que a gente está vendo aqui a partir da segunda semana, né? Então, já na terceira semana, a gente já tem essa queda aí constante, isso vai se manter lá embaixo. É uma característica do leite de búfalo de forma geral, né? As contagens de células somáticas elas são muito menores do que a de vacas bovinas. E a gente avaliou também aí a composição das frações proteicas do leite. A gente falou lá daquela curva da proteína,
Foi avaliado também as frações proteicas, mas não houve nenhuma diferença estatística aí nas concentrações dentro dessas proteínas, na variação dessas concentrações. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês a tabela, isso vai ficar disponível para vocês, mas realmente não tem nada a gente comentar em relação à alteração por interferência aí de raça ou de escolha de condição corporal, né? Hemograma, a gente pode concentrar aqui de forma geral a variação do eritrograma, né, das proteínas de hemácia, hemoglobina, hematócrito, muito relacionado ao consumo de matéria seca, né, e a hemoconcentração por maior ou menor hidratação, né? Então, a gente tem aí, a partir do parto, um baixo consumo de matéria seca ainda, um estresse que faz o animal consumir menos, inclusive consumir menos água, e aí a gente tem uma hemoconcentração dessas células sanguíneas, né? Isso vai ter uma relação muito grande também, não só no sangue, como lá na urina, né, de forma geral, na quantidade de derivados de proteínas, de nitrogênio ureico, nessa situação por conta dessa variação. Então, na verdade, são vários fatores que podem interferir nisso, né? Mas o fator fisiológico mais exacerbado é essa hemoconcentração devido ao baixo consumo de matéria seca e de água desses animais. Então, a gente repara que no período do parto a gente tem uma alteração aqui bem significativa. Certo? Claro que isso vai interferir aqui nos níveis de produção leiteira. Mesma coisa aqui com a hemoglobina, né? Um padrão relativamente parecido também, com a curva menor, porque o período também é diferenciado. Tem uns gráficos que eu vou passar mais rápido, porque assim, não tem tanta alteração e a gente não dá tanta ênfase. Em relação ao leucograma, que a gente vai observar bem ali nos gráficos, é uma alteração principalmente no período pós-parto, né? Por quê? Porque vai existir aquela redução da imunidade desses animais no período do parto, né? Nos períodos mais próximos ali do parto. Consequentemente, essa curva ela vai depender da resposta imunitária aí pós-parto desses animais. A gente percebe bem isso aqui nas curvas, principalmente em relação aos leucócitos e os neutrófilos, que são as células que acabam, digamos que acaba sobrando para os neutrófilos serem as células principais de defesa nesse caso. A gente vai ter aí uma queda leucocitária e um aumento aí dos neutrófilos um pouquinho em relação a essa situação. Então, a gente tem aqui, ó, os leucócitos já vem baixo aqui na fase pré-parto, né? Principalmente por conta das alterações hormonais, glicocorticoides, que diminuem a imunidade, e depois do parto, essa curva vai retomando aí o seu crescimento. Eu não sei se eu botei aqui a curva de neutrófilos, vou ver se está aqui, não lembro. Esses trabalhos, claro, eles confirmam aí, são confirmados pelos trabalhos do Nelson Delfino, do Trajano, que também observaram esse padrão aí de crescimento leucocitário pós-parto, né? Eu não coloquei ali os neutrófilos, mas os neutrófilos, eles vão subir um pouquinho em relação aos leucócitos, inicialmente também, né? Porque eles acabam sendo a barreira inicial ali, enquanto o resto não se recupera, digamos assim. Em relação aos metabólitos sanguíneos, o que é que vai chamar mais a atenção aqui, né? Eu vou agrupar aqui, mais uma vez, os derivados proteicos, né? Albumina, ureia, nitrogênio ureico no sangue, correlacionando aí com a questão da nutrição. São excelentes marcadores para avaliar essa situação de nutrição, de hemoconcentração, de desidratação desses animais, mas a gente tem aqui uma clássica curva, né, de glicose durante o período pós-parto, aquela fase eu esqueci o termo aqui agora, em relação à insulina, esqueci o termo ele não responde, né, falta de responsividade à insulina, então fica distribuído na corrente sanguínea aí a glicose, o que vem principalmente da dieta, para poder ser direcionado para a glândula mamária. E isso também ajuda a estimular a neoglicogênese ali, né? A lipólise ali, o aumento do glucagão, que faz com que comece a haver a mobilização né, da gordura de reserva, né? Para poder serem transformadas em ácidos graxos não esterificados e serem lançados na corrente sanguínea, para ir para todo aquele circuito que a gente falou lá do fígado,
né, para aquele metabolismo e para se direcionar também para a glândula mamária. Então, eu gosto muito de trabalhar com os gráficos aqui, a gente vai visualizar isso bem, principalmente em relação à glicose e também ao cálcio, né? Então, a gente tem aqui aquela clássica curva, né, de aumento da glicose nessa fase deixa eu ver se tem outro, pós-parto, né, justamente para direcionar aí para a produção leiteira. Então, a gente tem aí em todas as situações, tanto em relação a alterações a diferenciação de raças, quanto de diferenciação de escola de condição corporal, né, um aumento dessa glicose para responder a essa necessidade emergente agora de produção de leite, certo? E esse aumento do glicocorticoide também é quem vai causar rapaz, eu esqueci o termo aqui, essa não responsividade aí à insulina, certo? Proteínas totais, a gente vai ter aí um aumento significativo pós-parto, também por conta da mobilização, do metabolismo hepático, é um precursor aí, uma ferramenta para a gente saber se o animal está respondendo aí de forma positiva aí ao acervo nutricional e à resposta metabólica do corpo para a produção leiteira também, né? A proteína mais abundante que a gente vai observar é a albumina, que também tem uma relação direta aí com a atividade hepática, né? Essas falhas hepáticas podem ser determinadas por algumas enzimas, mas a gente pode observar também os níveis de albumina, que é um carreador aí de várias substâncias. Então, se o fígado, por exemplo, começa a entrar em esteatose, em cetose, ele começa a dificultar o seu metabolismo. Um dos precursores aí que a gente vai poder avaliar é justamente essa porcentagem de albumina aí no corpo. E o cálcio, classicamente aqui, né? Na corrente sanguínea, o cálcio ele tem que estar elevado. Por quê? Porque ele também vai ser metabolizado aí para a produção de leite. Vai ser mobilizado aí principalmente do sistema locomotor, etc. Mas, durante o período do parto, deixa eu ver se tem efeito aqui, durante o período do parto, a gente percebe uma queda, né? Claro, aqui você vai ter contração muscular para o parto, para a involução uterina, né? Então, é um momento de estresse e de utilização desse cálcio, mas depois ele começa a ser mobilizado e os índices eles vão ficando altos aqui para poder manter a homeostase aqui, né? A tentativa de se retornar a homeostase durante esse período homeorreico. Agora, é interessante a gente lembrar que, apesar dessas alterações, no animal sadio, essas alterações não são tão significativas para, através do cálcio, você identificar se esse animal está em estresse metabólico ou não. Mas ele é um precursor aí, ele é uma excelente ferramenta para você acompanhar essa fase de mobilização, certo? Ureia, mais uma vez, vai se comportar de acordo com os derivados de proteína, então a gente vai perceber aqui não teve significância no caso desses animais, mas a gente percebe também um aumento, uma diminuição relativas ao consumo de matéria seca e também à produção de leite. Claro, se a produção de leite for grande, essas concentrações vão baixar um pouquinho, porque vai haver diluição. A mesma coisa acontece com as outras estruturas, né, do leite, mas a gente consegue avaliar de forma bem interessante. E, finalmente, os metabólitos da urina, né, onde a gente tem aqui a avaliação do cloro, do fósforo, do cálcio, ureia e ácido úrico, né? A gente vai perceber também uma curva bastante interessante aqui do cálcio. Cloro e potássio não apresentaram assim, significativamente nada que a gente pudesse comentar aqui, mas o cálcio a gente percebe um efeito bem condizente com aquilo que a gente viu lá na corrente sanguínea, né? Então aqui a gente tem uma queda aqui do cloro, mas nada que exacerbe muito aqui para a gente comentar. Mas de forma geral, a gente já viu que os búfalos não tiveram nenhuma alteração mais drástica, né? A ureia, a curva bem semelhante lá ao que a gente viu no metabólito do sangue, mas o cálcio aqui, lembra que a gente citou o quê? Que o cálcio ele vem alto, de repente no parto ele sofre uma queda, mas já retorna para os seus níveis, porque ele tem que estar alto no sangue. Se ele ficar excretando pela urina,
como é que eu posso dizer? A necessidade de se tirar mais cálcio do sistema locomotor vai aumentar, e o animal pode sofrer por outros, né, por outros problemas, inclusive a própria hipocalcemia e a perda excessiva de cálcio dos ossos, né? Então, diminui-se a excreção urinária para aumentar a concentração sérica, certo? Isso fica bem claro aqui nessa imagem aqui. E aí a gente conclui, nós chegamos às seguintes conclusões, após avaliar todo esse perfil metabólico, de que dentro da faixa de score de condição corporal que nós trabalhamos aí de 1,5 a 3,5, não houve interferência na produção de leite, produção desses diferentes grupos, mas houve interferência em relação ao grupo racial, né? Sendo que a raça mediterrânea, ela apresentou parâmetros significativamente mais superiores do que a raça murra, né? Então, no nosso trabalho aqui, a Mediterrânea ela teve uma produtividade um pouquinho maior. As médias de peso corporal, produção de leite, composição físico-química do leite, seguiram este padrão, né, de efeitos sobre grupos raciais, porém, os animais com score de condição corporal mais elevada apresentaram leves teores de gordura do leite mais relevantes, né, resultando em maior produção de leite corrigido, né, consequentemente, e provavelmente pela maior mobilização de reservas corporais, o que condiz com a literatura de que quanto maior a score de consciência corporal, maior vai ser a mobilização de reservas corporais, né? Os parâmetros clínicos e bioquímicos foram pouco alterados ou apresentaram interações que não extrapolaram os limites superiores, uma coisa importante de falar, que mesmo naquelas situações onde a gente percebeu que alguns parâmetros foram elevados para a raça mediterrânea, outros em relação à score de consciência corporal, mas sempre dentro dos parâmetros normais, né? De concentrações de hemácia, de hemoglobina, de minerais. Então, sempre dentro da normalidade. O que significa que, mesmo tendo uma maior ou menor aptidão para a mobilização de carcaça, para ultrapassar o período de transição, não significou que a outra teve algum tipo de patologia, né? Onde é que eu estava aqui? Baixa demanda, devido à baixa demanda energética desses grupos, né, de score de consumo corporal e raças, quando comparados à espécie bovina de alta produção leiteira, onde a mobilização se faz extremamente necessária para a complementação energética demandada para a produção de leite geneticamente exigida. Ou, simplesmente, as búfalas com score de condição corporal acima de 3,51, já que a gente não conseguiu avaliar nesse trabalho, né? E a capacidade produtiva geneticamente superior aos animais trabalhados no presente experimento. Finalizando, né, devido à escassez de informações de padrões de parâmetros clínicos, produtivos, bioquímicos e metabólicos para a espécie bubalina, os valores encontrados nesse trabalho devem ser tabulados para que se possa sugerir valores de referências para essa espécie. Estas informações adicionadas à revisão de literatura de trabalhos afins podem contemplar informações importantes para as definições de referências e parâmetros supracitados. O que é que eu quis dizer com isso aqui? Nós fizemos aqui, a gente começou com 57 animais, uma média de 7 a 10 semanas sendo trabalhadas. Então, nós temos aqui um número enorme de hemogramas, não só de hemogramas, né, de parâmetros que podem ser tabulados, porque uma das grandes dificuldades que nós tivemos, e temos de forma geral no trabalho com bubalinos, é a falta de informação de parâmetros normais, até de próprio hemograma simples. Muitas vezes você não consegue avaliar, porque você está sempre comparando aquilo com o bovino. Então, eu acho que fica como ideia central aqui o fato de que a extrapolação de conhecimentos interespécies, elas têm a sua importância, tem sim, claro, mas elas não devem substituir, nem podem substituir a avaliação da própria espécie. A gente tinha uma comparação muito grande dessa quando se trabalhava a clínica de felinos, comparando-se sempre a clínica de caninos, e a gente sabe que hoje isso já não existe, né? Você sabe, hoje a gente já trabalha com animais completamente diferenciados. Às vezes, medicação que faz bem para um mata o outro. E a gente tem que pensar dessa forma também em relação aos bubalinos, certo? Então, eu espero que eu tenha passado alguma informação interessante para vocês. Esse trabalho foi um trabalho bastante intenso, né? A gente colocou aqui uma porcentagem, uma parte das avaliações, uma parte dos resultados, mas foram muitas tabelas, muitos gráficos para a gente avaliar. Mas, de forma geral, eu acredito que a gente tenha conseguido desenhar e delinear para vocês como é que a gente
consegue avaliar essa fase de transição a campo, né, e extrapolando isso aí para a nossa sala de aula, beleza? Então, eu concluo aí agradecendo mais uma vez a participação, o convite, agradecendo aí a ajuda e a participação de nosso colega José Esla e as meninas aí das ligas, né, do LAEP e NEPRO, mais uma vez parabenizando a proatividade de vocês, beleza?